crianças, tudo bom? Vamos para mais uma aula da escola dominical nesta manhã. Tia Helena estava morrendo de saudade de vocês. Espero que estejam todos bem. Não vejo a hora da gente voltar para nossa salinha e dar muita garra, tá? Vamos orar para o Papai do Céu agradecendo por mais um dia? Curva a sua cabeça e feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer por mais um dia, te agradecer por mais uma manhã na tua presença. Oh Deus, muito obrigado pela nossa casa, pelo nosso alimento. Obrigado pela nossa igreja, Senhor. Eu quero colocar diante de Ti a nosso pastor, a nossa pastora, os nossos irmãos em Cristo, pedindo a Tua graça sobre a vida deles. Queremos Te agradecer também pelos Teus cuidados e pelo a Tua misericórdia sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Muito obrigado por tudo, Senhor. Continua nos guardando, continua nos guiando na Tua presença, Pai. É o que Te pedimos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém? Eu sei que vocês já estão sabendo sobre os heróis, né? Heróis de verdade, heróis da fé, homens de Deus. E vocês já estudaram sobre três heróis, né? Um Katia Laura, um Katia Letícia, Júnior e Katia Letícia, né? O Tiniel, Eude, Débora e Baraque, né? E antes de eu falar do que a gente vai conversar hoje, né? Mas esse herói, que é Gideão, antes de Gideão, Deus também levantou um juiz chamado Sangar, né? Esse juiz, vocês vão encontrar lá no livro de Juízes 3:31. Mas hoje a gente vai falar sobre Gideão, né? Gideão, ele veio num período em que o povo israelita estava indo para a idolatria, né? Gideão foi o juiz de Israel que liderou a libertação do seu povo da opressão dos medianitas, né? Mas por quê, né? Porque a história de Gideão é muito lembrada, né? Por causa dos 300. Gideão libertou o povo, apenas 300 homens, né? E nesse período o povo estava idolatrando, né? Principalmente a um deus pagão chamado Baal. Os israelitas não se preocupavam mais com as coisas do Senhor, né? Eles acabaram se tornando presas fáceis dos medianitas, né? Eles acabaram se tornando presas fáceis desse povo. Por quê? Porque desobedeceram de novo ao Senhor e o Senhor permitiu que eles caíssem nas mãos dos medianitas, nas mãos dos inimigos. Mais uma vez, por quê? Por desobediência, né? O povo de Median dominaram o povo de Deus durante 7 anos. 7 anos o povo de Deus ficou cativo. Até o momento em que eles começaram a clamar, né? Começaram a orar. E Deus, ele levantou Gideão para, como a gente leu aqui na Bíblia, para libertar o seu povo, né? Libertar ele do cativeiro, né? O povo de Deus, eles estavam se escondendo em cavernas. Por quê? Porque esse povo iam até eles, pegava o gado, pegava toda a sua colheita. O povo, eles já estavam começando a perecer, porque se eles pegavam tudo, o povo não tinha, né? Então eles começaram a se esconder e fazer as coisas escondido, para que os inimigos não o encontrassem, né? Até que o anjo do Senhor apareceu a Gideão e falou que ele ia liderar o exército de Israel, que derrotaria os medianitas. Mas ele não se achava, Gideão, criança, não se achava capaz para aquilo, né? Ele alegava ser o menor da sua família e pertencia à menor classe, né? A família dele é uma família sem posse. Da forma que ele fala aqui, eu pertenço à clã menos importante da tribo. Quer dizer, ele é uma pessoa que menos tinha condições. Para os olhos dele, ele era aquela pessoa que menos tinha condições. Mas Deus, ele pega aquele que a gente não dá nada
e faz grandes coisas, e aquela pessoa faz várias coisas. Você não dá nada por uma pessoa, mas é aquela pessoa que Deus usa, que Deus levanta e que Deus liberta muita gente. Deus usa a boca das pessoas para falar conosco, né? E Deus, ele usou Gideão aqui. E Gideão, ele se achava inferior, ele se achava o menor da casa dele, ele se achava o menor da tribo dele. Então o anjo do Senhor confirmou a vocação de Gideão, fazendo com que o fogo consumidor de forma milagrosa comesse de forma milagrosa a oferta que ele havia preparado ao Senhor, né? Ele preparou aquela oferta e o fogo consumiu toda aquela oferta dele. A primeira coisa que Deus fez, que Deus ordenou a Gideão que fizesse, foi destruir o altar de Baal, né? Um altar que o próprio pai de Gideão tinha feito. Ele pertencia ao pai de Gideão, né? Um altar de Baal que foi destruído. Ele também deveria derrubar o poste ídolo de Aserá e destruir e construir um altar para o Senhor no topo da elevação. Então ele tinha que destruir todo aquele altar, né? Destruir aquelas imagens, destruir aquele altar de adoração a Baal e devia construir um altar de adoração ao Senhor. E assim fez Gideão. Gideão fez tudo conforme o Senhor tinha pedido, né? No outro dia pela manhã, os homens da cidade viram o altar de Baal destruído, né? E concluíram que Gideão que tinha destruído, que era responsável, e por isso deveria morrer, né? Foi então que Joás, que é o pai de Gideão, se levantou diante daqueles homens e disse que se Baal fosse realmente um deus, ele deveria ter se defendido quando o seu altar foi destruído. Foi por isso que Gideão ficou conhecido também, foi chamado de Jorobaal. Jorobaal, tá lá em Juízes, né, no 6:32, podem ler lá, tá? Então foi por isso que ele foi chamado. E a partir daí, Gideão começou a montar o seu exército, né? Gideão começou a juntar o seu exército de homens. Naquele mesmo período, né, de tempo, os medianitas e os seus aliados, né, ordenaram uma invasão contra os israelitas. Mas Deus, ele é maravilhoso, criança. Deus, ele não dá o seu Espírito Santo, né? Aí Deus deu para Gideão o Espírito Santo, desceu sobre ele o Espírito Santo de Deus e o capacitou para libertar o povo, né? Gideão convocou um exército da tribo de Manassés, que era a tribo na qual Gideão fazia parte, Zebulon, Azer e Naftali, que somou 32.000 homens. Gideão tinha no total 32.000 homens. Gideão não tinha experiência de guerra e por isso pediu um sinal da parte de Deus. Ele queria uma confirmação de que aquele realmente era a vontade divina e que Israel seria vitorioso. E tudo conforme Gideão pediu, né? Deus fez. Gideão Gideão falou que para o Senhor que ia colocar uma lã no chão, né? E pediu que o orvalho da noite, quando caísse, molhasse apenas a lã e deixasse todo o resto do chão ao redor seco. E assim Deus fez. Gideão viu que era Deus, mas mesmo assim Gideão pediu para o Senhor agora fazer ao contrário. Gideão falou para o Senhor agora molhar tudo ao redor e a lã ficava seca. E quando Deus mais uma vez mostrou para Gideão que ele estava no controle, Gideão acreditou que realmente o Senhor estava com ele e que a guerra já estava vencida, porque com Deus tudo nós podemos, né? E Gideão teve a certeza, né? Antes da batalha, Deus disse a Gideão que o exército de Israel estava muito grande. 32.000 homens, crianças, é muito homem.
né? Então Deus disse para ele que estava muito grande. Isso poderia gerar orgulho dentro do povo. Eles poderiam achar que eles venceram com a força do próprio braço. Então o Senhor lhe ordenou que mandasse os covardes embora, reduzindo o exército para 10 mil homens. Depois os descuidados também fossem dispensados, restando apenas, criança, 300 homens. Esses 300 homens deveriam lutar contra 135 mil homens e aliados, mas o Senhor estava com Gideão e seus 300. Olha que Deus maravilhoso. 135 mil homens e Gideão e seus 300. 301, o Gideão. Mas aí tinha o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Não, tinha o Pai e o Espírito Santo de Deus. Né? Deus, Pai, Filho e Espírito Santo estava ali com ele. Deus estava ali com ele. Esse é o mais importante. Deus estava com Gideão. Podia ter 135 mil, mas Deus estava com ele. E se Deus estava com ele, a libertação de Israel era certa. Era certa, criança. Gideão separou 300 homens em 3 grupos. 3. Depois ele liderou um ataque noturno que deixou os medianitas confusos, né? E apavorados. Ele liderou um ataque à noite. Olha a estratégia que Deus deu para Gideão, né? Um ataque noturno. Desculpa, um ataque noturno que deixou os medianitas todos apavorados, né, e confusos. Os israelitas faziam grande barulho, tocando suas buzinas e gritando, e o formoso grito. Você sabe qual era o grito, criança? Qual era o grito de guerra dos Gideões? Do Gideão e seus 300, perdão? Espada do Senhor e de Gideão. Espada do Senhor e de Gideão. Tá lá em Juízes, a tia vai deixar aqui, depois vocês voltam o vídeo, vai pegando, vai pedindo pro papai e pra mamãe ler. Tá lá em Juízes 7:20. A tia Helena até anotou aqui pra vocês saberem onde tá? Espada do Senhor e de Gideão. Eles gritavam forte, fazendo barulho, gritando, e com o exército inimigo desestabilizado, em fuga, começaram a fugir, Gideão o perseguiu e matou seus líderes. Olha como Deus faz. Finalmente o povo de Israel estava livre dos seus opressores. Gideão recusou a estabelecer uma monarquia em Israel, né? Mas aceitou alguns presentes de ouro do despojo da guerra. E Gideão ganhou várias guerras. Gideão foi um grande homem de Deus, um grande líder. Gideão é um exemplo de como Deus escolhe e usa o menor dos homens para desempenhar a mais importante tarefa. Gideão foi o único juiz em que um anjo apareceu para ele. Esse foi Gideão. E que, ele era o homem que tanto quanto medroso, ele era medroso, mas sua fé em Deus era capacitação, a sua fé em Deus e a capacitação do Espírito Santo fizeram dele um varão valoroso, como disse a Bíblia. Gideão foi um grande herói na fé. Como um homem que tinha muita fé, ele venceu. Ele venceu reinos. Ele é reconhecido como ele é falado como um dos mais importantes dos juízes de Israel. Como eu falei, o único deles que recebeu pessoalmente a visita do anjo do Senhor. Esse foi Gideão, que liderou Israel por 40 anos. Gideão liderou Israel por 40 anos. Esse foi esse grande homem, criança. Esse grande homem de Deus. Rapidamente, só para a gente entender que a tia Helena já vai terminar. Gideão, ele antes de receber a vitória do Senhor, vocês entenderam que ele teve que destruir o Deus Baal, o altar do Deus Baal, que os israelitas estavam adorando.
sacrificou um animal e construiu um altar ao Deus, ao nosso Deus. Se a gente precisa ser ajudado por Deus e ser vitorioso, tem que se consagrar. Temos que deixar de praticar tudo aquilo que não agrada ao coração do Senhor. Não é verdade? Temos que fazer sacrifício, mas como? Para sacrifício, você não precisa, a gente precisa, aliás, fazer sacrifício, a gente só precisa separar um tempo para Deus, né? Ah, tia Helena, mas eu sou criança, como é que eu vou fazer um jejum? Crianças, olha, a gente pode deixar, a gente precisa separar um tempo de oração, um tempo de jejum. Isso significa menos televisão, menos videogame, né? Um pouco, não é que a gente não pode não, tá, meus amores? Tem que ver TV, tem que jogar videogame, tem que brincar, mas a gente precisa separar um tempo. O dia tem um dia inteiro, né? O dia é longo, a gente acorda, até de noite tem um tempão. Então, nesse tempão, a gente vai separar um tempo para o Senhor. Faça isso e o Senhor te ajudará a vencer qualquer dificuldade. Gideão foi um homem valente, porque Deus estava com ele. Crianças, valente não é aquele que bate em todo mundo, né? Porque uma hora vai aparecer outro valentão também que vai querer bater. Valente é alguém que ora. Valente é alguém que confia em Deus, porque o Senhor é maior do que todos e pode ajudar em todas as situações difíceis. Valente é aquele que coloca todas as suas adversidades nas mãos do Senhor. Valente é aquele que se levanta para dizer assim, olha, eu tô nessa terra como um Gideão, como um líder, como uma boca de Deus nessa terra. E você é assim, criança. Você é filho de Deus, homem de Deus, mulher de Deus, que Deus colocou para falar da palavra dele. Você é um Gideão, você é uma Débora. Sabia? Hein, crianças? Vocês são. Porque todos nós temos a capacidade e somos usados pelo Senhor. Basta a gente nos permitir. E a gente aprendeu aqui mais uma vez que a desobediência do homem leva ele ao cativeiro. O homem fica preso ao cativeiro por desobediência. Desde o começo da história dos heróis da fé, que a Bíblia está falando sobre desobediência, a Bíblia está falando sobre pecado da humanidade, sobre o pecado do homem. Aqui, Deus levantou Gideão num período em que o povo estava no pecado da idolatria. Por quê? Não devemos adorar a outros deuses. A nossa adoração é somente ao Senhor. Adorar somente a Deus, tá bom? Vamos guardar isso no nosso coração? Adorar somente a Deus, adorar somente ao Senhor, né? Sabemos que a desobediência nos leva ao pecado, tá bom, crianças? Eu quero deixar com vocês um grande beijo, dizer que eu morro de saudades e que na próxima aula, sabe qual é a tarefinha de vocês? Eu quero ver, hein? Eu vou deixar para vocês, não precisa copiar, não precisa ler, que vocês já leram, que eu sei que vocês já leram, eu sei que vocês já copiaram, mandaram o vídeo pro tio Júnior, mandaram o vídeo pra tia Letícia, mas na próxima aula eu quero ver a tia Laurinha perguntando para vocês e vocês com a respostinha, ó, na ponta da língua. Quem será os outros heróis que a tia Laura vai falar? Eu vou dar uma ajuda para vocês aqui e vocês vão ler com o papai e com a mamãe no decorrer dessa semana sobre a história de Sansão. Mas antes de Sansão, Gideão foi o quinto juiz, né? Foi que a tia falou que foi o quinto juiz. Antes de Sansão, Deus já levantou mais alguns juízes, tá bom? Mas eu vou deixar para vocês a história de Sansão para vocês dar uma lida. Dá uma lida e quando a tia Laura falar com vocês, vocês já vão ter a resposta, ó, na ponta da língua. Já falei qual é a aula da próxima semana, hein? Ó, beijo. Eu amo vocês de montão, assim, ó, de montão, tá? Vamos agradecer ao Papai do Céu por mais um dia? Vamos fechar a palavra do Senhor, ó. E vamos agradecer a Deus por mais uma aula.
por mais um herói que a gente aprendeu, né? Mas antes da gente falar antes da gente orar, a gente não pode deixar de falar dos heróis dos heróis. Quem é os heróis dos heróis? Eu já ouvi tio Júnior falar, tia Laura e tia Letícia. Fala aí. Esse mesmo. Tia Letícia até falou que tem 5 letrinhas. Viu como eu vi a aula? Jesus é o herói dos heróis. E é esse herói que a gente tem que carregar aqui no peito, tá? A gente tem muitos heróis na Bíblia, mas o herói dos heróis é nosso Jesus Cristo, tá bom, crianças? Feche os olhinhos e vamos agradecer a Deus. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer por mais essa aula, Senhor. Queremos te dizer, Deus, que nós estamos aqui como servos teus. Nos enche, Pai. Nos enche porque o Senhor nos usa até pequenos para fazer a tua vontade. Toma esses pequeninos nas tuas mãos, Senhor. Sabemos que deles é o reino dos céus. Guarda, Senhor, livra, protege, blinda a mente e o coração, Senhor. Que eles venham ser sempre, Pai, servos teus nessa terra. Que eles venham estar sempre como igreja tua nesta terra. Que eles venham, Senhor, em nome de Jesus, profetizar e falar da tua palavra. Eu coloco diante de ti, Senhor, os nossos pequenos. Coloco diante de ti a minha vida. Coloco diante de ti as tias. Coloco diante de ti os pais deles. E que o Senhor, Pai, seja com cada um deles. Obrigado, como a gente falou no começo, pela vida do nosso pastor, da nossa igreja, da nossa pastora. Que o Senhor continue derramando a tua graça sobre a vida deles. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Ó, amo vocês, tá? Beijo. Tchau, crianças.